Então, boa tarde para quem nos acompanha aí do Brasil, bom final de dia para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Rafael, é um prazer muito grande te ter aqui. Finalmente conseguimos bater esse papo aí. Eu te agradeço demais por ter aceito o convite e por ter alocado essa uma horinha aí para a gente conversar. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar contribuindo em conhecimento com vocês, doutor Gabriel aí também fantástico. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. Rafael, a gente trocou algumas mensagens, alguns dias antecedentes à live, você me compartilhou o currículo. Eu acho que eu não vou ser audacioso o suficiente para te apresentar. Eu peço, por gentileza, que tu se apresente, tu tem inúmeras formações aí. Fala um pouquinho sobre a tua formação profissional aí para quem está acompanhando a live e para quem ainda não te conhece. Legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o doutor Rafael Braca, eu sou biomédico, treinador, nutricionista, tenho 4 faculdades. Fiz 2 faculdades de educação física, uma licenciatura, e um bacharelado. A minha terceira faculdade foi nutrição, minha quarta faculdade foi biomedicina. Me especializei em análises clínicas para fazer análise e interpretação de exames. Me especializei em nutrição integrativa, nutrição ortomolecular pela FAPES, a nutrição integrativa com o Dr. Larry Ribeiro. Fiz vários outros cursos de especialização com grandes nomes do Brasil, como o Dr. Ítalo Rachid. Então, essa é a minha área mesmo, da parte da nutrição para tratar doenças, nutrição integrativa e parte de análise e interpretação de exames, além de ter experiência prática como nutricionista em dieta cetogênica, dieta carnívora aí já há mais de 10 anos. Cara, sensacional, não é todo mundo aí que tem 4 formações aí complementares, muito interessantes aí, a experiência que o pessoal tem. Bacana mesmo. Rafael, eu gostaria que tu compartilhasse um pouco a sua formação na área de biomedicina, né, e como que isso, então, influenciou essa tua abordagem integrativa na saúde. Bom, então, o meu objetivo com a biomedicina integrativa foi para poder ter acesso a cursos médicos nessa área de prevenção de doenças com suplementação, com nutrição, porque o nutricionista ele não estava tendo tanto acesso, né? Então, como biomédico, eu busquei terapias injetáveis que pudessem ser implementadas aí na minha área da nutrição, que também pudesse auxiliar pacientes que estivessem em necessidades mais emergenciais, como é o caso, por exemplo, de processos inflamatórios que a gente consegue dar início num processo de reversão a nível de algumas vitaminas injetáveis também podem ser auxiliares. Então eu comecei nisso e depois eu fui me aprofundando mais na área da nutrição mesmo e vendo que a dieta carnívora, a dieta cetogênica, uma dieta onde nós baixamos o nível de insulina é o melhor tipo de trabalho que nós podemos ter aí para baixar marcadores inflamatórios, inclusive para pessoas que não podem ter acesso à minha clínica aqui em São Paulo. Então eu trato pessoas do Brasil inteiro, trato pessoas do mundo inteiro, onde a gente consegue fazer a periodização desse trabalho a nível nutricional e suplementar. Sensacional, cara. Sabe que a suplementação aí é uma coisa relativamente nova para mim. Eu comecei a suplementar nos últimos 10 anos da minha vida, mas até então nunca tinha suplementado e hoje eu vejo a importância, né, Rafael? Eu também passei pela cirurgia bariátrica há quase 20 anos e mesmo assim nunca suplementei depois da cirurgia bariátrica. Eu tomava aquele Centrum lá que tem um pouco de tudo, mas não tem, na verdade, não faz nenhum efeito no corpo, né? Então a gente vai lendo um pouquinho, vai tendo informação. Então a importância de ter um profissional como você, né, que fez uma formação na área, continua fazendo atualizações, continua fazendo especializações para melhor auxiliar as pessoas, né, a identificar primeiramente, né, quais as carências de vitamina as pessoas têm, né, e então ter um tratamento aí com uma suplementação mais personalizada. Eu acho que é um trabalho muito interessante. Eu toda vez que eu vou para o Brasil, eu desço uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, eu faço as minhas injeções lá, trago algumas injeções, ampolas aqui para a Alemanha também, que não é muito fácil achar aqui. E no Brasil a gente tem essa vantagem também da manipulação, né, Rafael? Então a gente consegue manipular certos suplementos nas farmácias de manipulação e então a gente tem esse aspecto de personalização do tratamento que eu acho muito, muito interessante. Rafael, eu queria saber de ti quais foram os principais motivadores aí para te focar em estratégias como jejum, dieta low carb, né, no tratamento de doenças crônicas. Qual foi o gatilho? Então, eu já tenho 22 anos de carreira, né? Então já tem muitos anos que eu trabalho na área da saúde, iniciando ali na educação física, depois na nutrição, depois na biomedicina. E em 2006 eu conheci uma estratégia chamada dieta do guerreiro, que era uma dieta onde o pessoal só comia à noite, não comia de dia, fazia um jejum
durante o dia para se alimentar só à noite, com o objetivo de aumentar a síntese proteica, aumentar a massa muscular. Tinha uma série de benefícios e que atletas, inclusive, estavam fazendo isso. Atletas não só do fisiculturismo, que é onde é a minha origem, como atleta, antes de profissional, eu fui atleta campeão, vice-campeão do Mr. Santos, campeão brasiliense, campeão paulista. Eu tive vários campeonatos de fisiculturismo que eu disputei, e como treinador também várias vezes campeão mundial, então me interessava muito em estratégias diferentes. Naquela época, já em 2006, então eu conheci primeiramente a dieta do guerreiro. Na sequência dessa dieta do guerreiro, eu conheci os trabalhos do Dr. Mauro Di Pasquale, que é um dos maiores aí precursores da dieta cetogênica, que tem o livro Dieta Metabólica. E esse livro Dieta Metabólica foi o primeiro livro, lá em 2006, que eu comprei nessa área aí da cetogênica, me interessando também sobre o jejum. O Mauro Di Pasquale fala também sobre associar o jejum à cetogênica para efeitos mais otimizados a nível de inflamação, a nível de modulação intestinal e uma série de coisas. Então, já desde aquela época, eu já vinha estudando. Então, o meu principal profissional aí que me interessou nos estudos foi o Dr. Mauro Di Pasquale. Depois conheci a metodologia do Atkins, que não é uma metodologia muito interessante, a não ser que você utilize ela em períodos esporádicos para emagrecimento, que existe até um estudo, um paper que saiu agora, com a técnica chamada PSMF, que é um tipo de proteína, Protein Starving Modified Fast, que é um tipo de jejum de gordura, onde você consome gorduras magras por um período de 3 a 5 dias. São duas estratégicas da cetogênica e da carnívora que eu acho legal, que quando você entra num platô de emagrecimento, você pode usar o PSMF, onde você tira as gorduras ou deixa bem baixinho e mantém proteínas magras por 3 a 5 dias, depois você volta na dieta normal. E existe o Egg Fasting também, que é um tipo de terapia que você fica ali com os ovos, somente os ovos, por 3 a 5 dias, para também sair do platô de emagrecimento. É tipo como se fosse um choque metabólico. Então, eu achei bem interessante também saírem estudos com relação ao que o Atkins falava lá atrás. Hoje já percebemos que a Atkins não é sustentável para você fazer como estilo de vida, porque você vai tirar gordura e carboidrato, então se ficar só com proteínas magras, você vai passar fome, você vai ter ansiedade, não é legal. Mas a dieta a nível cetogênica, metabólica, a carnívora, ela é extremamente sustentável. Inclusive, eu estava falando com o Dr. Gabriel um pouquinho antes da gente entrar aqui, que tem um paper de 2025 que mostrou o nível de adesão da dieta carnívora, visto o fato de que o pessoal diz que a dieta carnívora, a dieta cetogênica, tem baixa adesão. Então foi feito um estudo em cima disso. E eles viram que o pessoal, olha que interessante, eles viram que o pessoal o público estudado que ficou na cetogênica teve 82% de adesão durante um ano. Enquanto o público que ficou na dieta de ciclagem de carboidrato, apenas 16% se mantiveram no carbo baixo. Por quê? Porque carboidrato baixo te dá fome, te dá ansiedade, e ninguém consegue ficar muito tempo com fome. Um dos grandes sucessos da dieta cetogênica, da dieta metabólica, é porque a ingestão de gordura gera um alto grau de saciedade, fazendo com que a gente coma pouco e se sinta saciado. Então, até a nível mental, a gente vai falar um pouquinho da questão mental aí, você fica bem, você não fica ansioso, você não fica nervoso. Uma das coisas que mais eu, como fisiculturista, posso dizer tranquilamente, uma dieta que você fica períodos longos com carboidrato baixo, ela gera um nível de irritabilidade e um nível de adesão extremamente limitado. Tanto que nós só fazemos dieta pré-contest, que é o que chamam de pre-contest, somente ali pouco tempo antes de competir. Um fisiculturista não fica o ano inteiro de dieta. Então, a dieta carnívora cetogênica me despertou o interesse, num primeiro momento, para a gente conseguir se manter ali em cetose com um corpo bom e, ao mesmo tempo, saudável e sustentável, né? Para não ter que ficar também comendo grandes quantidades de carboidrato, porque eu sempre soube, desde o início, que altas quantidades de carboidrato vão nos inflamar, vão nos deixar com retenção, vão nos deixar mais propensos a câncer no futuro. Já o Otto Warburg, lá na década de 40, já publicou que um dos principais alimentos do câncer é a acidez e açúcar. O que aumenta ácido úrico? Açúcar, não é carne, como o pessoal fala. A carne está no último, dentre os caras que mais aumentam ácido úrico. Os maiores aumentadores, vamos assim dizer, os caras que mais estimulam ácido úrico, é tabaco, alcoolismo,
carboidrato e, por último, vem a carne. Nesse alcoolismo, eu incluo ali também a falta de água, porque o alcoolismo ele é naturalmente diurético, mas também a galera que não bebe muita água. E tem um quinto cara aí também que ninguém leva em consideração, e que é importantíssimo, que é a baixa energia mitocondrial cardíaca, que o Dr. Stephen Sinatra foi um dos primeiros a publicar, um cardiologista, tá? É um especialista em coração falando, não é o Dr. Rafael, o Dr. Gabriel, é um cardiologista falando que um dos principais motivos do aumento do ácido úrico é a baixa na energia mitocondrial cardíaca. E olha lá, senhores, o que são os componentes que baixam a energia mitocondrial cardíaca? Coenzima Q10, complexo B, B12, PQQ, dentre outros componentes que todos estão na carne, não estão no carboidrato. Então, a carne é um dos melhores alimentos para alimentar o coração. Ao contrário da corrida, do que todo mundo está falando que carne dá problema no coração. Carne estimula a energia mitocondrial cardíaca. No protocolo de Sinatra tem creatina, porque ele fala também que o coração é creatino dependente, ele precisa de creatina para fazer sístole e diástole. Então, tanta coisa que a gente viu, que eu fui vendo, eu fui me encantando por esse mundo desde 2006 e vim estudando e me especializando até chegarmos aqui hoje em 2025, graças a Deus com muitos cases de sucesso aí de pacientes que a gente fez reversão tanto de doença como cuidados aí a nível de estética. Hoje, já há mais de 10 anos, eu trabalho com pacientes aí na parte integrativa. Desde 2016 eu trabalho com integrativo. Então, na minha clínica vão idosos, vão pessoas que querem mais longevidade, mais qualidade de vida. Tem o casal de centenários que faz comigo. Então, eu comecei na área esportiva, mas já há mais de 10 anos trabalho nessa área de prevenção aí na ortomolecular. Nós que somos mais antigos aí, é a ortomolecular, que é chamada hoje de integrativa. Muito legal, Rafael. Você citou aí o trabalho do Dr. Sinatra. O livro dele me chamou muita atenção, O Mito do Colesterol, né? Inicialmente publicado somente em inglês, mas agora já tem também a tradução, e ficou muito boa a tradução também para português, para todo mundo que tem esse pé atrás, né, Rafael, de que o consumo de carne vai entupir as artérias, vai dar problema cardíaco. Nossa, ele desvenda ali, ele vai explicando passo a passo até para um leigo, até para quem não é da área de saúde, o que acontece, na verdade, no processo inflamatório do nosso corpo, né? E com certeza, ao final do livro, vocês vão ficar muito mais tranquilos, e justamente o que o Dr. Rafael falou, todas as informações aí que foram compartilhadas nesses últimos minutos, aí vocês vão ter mais informação científica também, que vocês vão procurar e vão aprender na verdade, é a informação certa. Eu fico muito, não triste, Rafael, mas de certa forma eu fico um pouco preocupado com a reação das pessoas quando a gente publica alguma coisa no Instagram, né, dizendo que não é a carne gorda que vai entupir as artérias, e a gente tenta dar o máximo de informação possível, incluindo também a referência dos papers, né, na medida do possível, ou a referência de algum livro, e existe muita pessoa escrevendo lá, não, nossa, que profissional que não é sério, fica escrevendo bobagem, e o pessoal não vem com argumentos, né, Rafael? A gente fica, de certa forma, chocados. O que a gente quer não é pregar nada para ninguém, a gente quer o diálogo, a gente quer que as pessoas venham com argumentos, né, contra-argumentos, para a gente poder trocar ideias, né? Ninguém é dono da verdade, mas como o Rafael falou aí, todo esse processo inflamatório, na verdade, a maioria é causado pelo excesso de carboidrato, né? Rafael, eu gostaria de conversar contigo um pouquinho sobre o jejum intermitente e como é que tu usa o jejum intermitente aí para os teus pacientes, né? Que tem condições de diabetes do tipo 2, por exemplo, e hipertensão, né? Como é que tu começa com o protocolo, como é que é a adaptação dos teus pacientes, pegar alguém aí que passou a toda a vida consumindo carboidratos e um alto nível de açúcar, como é que tu joga esse paciente num protocolo aí de jejum intermitente e uma dieta mais low carb cetogênica carnívora? Perfeito. Um adendo importante antes de entrar nessa pergunta é um paper novo que saiu agora, mostrando sobre o efeito dos óleos de sementes nas cardiolipinas. Os efeitos que eles fazem, os efeitos danosos a nível de LDL, porque o pessoal, a grande sacada do pessoal que fala mal da carne é a questão do LDL, que vai aumentar o LDL, que o LDL vai criar placas de ateroma por conta da carne, sendo que, olha que interessante o que esse estudo mostrou. O estudo mostrou que
os óleos de sementes que estão presentes em 80% dos alimentos que estão no mercado, que são os ultraprocessados, que são carboidratos de alto índice glicêmico, eu estou falando de bolachas, bisnaguinhas, manteiga, que o pessoal está insistindo em dizer que é bom, manteiga não é bom. A manteiga começou com o sebo, ela era feita de banha antes e depois ela virou um alimento que agora, de acordo com eles, modificado, mas utilizando óleos de semente. Esses óleos de sementes são os que fazem com que haja uma interação maior do LDL para ele entrar dentro do vaso para fazer a formação da placa de ateroma. E olha que outro dado interessante. Eles perceberam que a pessoa que tem um baixo consumo desses óleos de sementes, dos carboidratos de alto índice glicêmico, que aumentam o triglicerídeo, essas pessoas que consomem mais carne estavam tendo mais baixa do triglicerídeo porque estavam comendo carne, praticamente extinguindo aí o consumo desses óleos de sementes e dos carboidratos de alto glicêmico. O triglicerídeo baixou a inflamação, o HDL subiu. Quem que é o cara que compete com o LDL para que não entre dentro do vaso? É o HDL. E, minha nossa, senhoras e senhores, quem aumenta o HDL é exatamente o maior consumo de carnes e gorduras animais. O maior consumo desses tipos de alimento aumenta um HDL, que é concorrente do LDL, que faz com que o LDL não consiga ter acesso na formação de placas de ateroma, motivo esses que os carnívoros vão fazer o score de cálcio, vão fazer o ecodoppler e não tem formação de placa de ateroma. Eu já estou há mais de um ano na dieta carnívora cetogênica, eu fico migrando entre as duas ali, fiz meu exame de score de cálcio, é 0. E eu tenho certeza absoluta que quando eu estava consumindo carboidrato antes, eu estava com várias formações de placa de ateroma, porque eu estava acima do peso, eu estava naquela filosofia do não, vou deixar solto, vou comer de tudo um pouco, e eu tive grandes problemas com isso, inclusive problemas depressivos. Mas, respondendo a sua pergunta aí sobre o jejum e o metabolismo, como é que eu faço com os meus pacientes? Eu sempre explico para o meu paciente que não adianta ele querer, ele às vezes chega empolgado porque ele lê os benefícios da dieta carnívora e ele já quer entrar direto na dieta carnívora. Um paciente que consome muito carboidrato não seria o mais indicado, visto o fato de que aí sim vai dar munição para a pessoa que não entende sobre esse assunto falar que tem baixa adesão. Porque o profissional que pegou não soube orientar que deve ser feita uma periodização. Nessa periodização, o meu paciente passa por um detox de low carb, ele vai lá, ele baixa os carboidratos, a gente faz uma oscilação de carboidrato, ele faz baixo e médio carboidrato, ele tira os altos carboidratos e os ultraprocessados num primeiro momento. 15 dias nós fazemos um detox. Depois desses 15 dias ele migra para a cetogênica. Na cetogênica eu vou observando os nuances e vendo a hora que ele está pronto. Isso pode levar 1 mês e meio a 2 meses em média para ele aí sim migrar para uma carnívora clássica. Tenho pacientes com doenças autoimunes, pacientes com doenças de desequilíbrio mental que tem que entrar na restrita, porque para quem não conhece, que está assistindo aí, nós temos 2 tipos de carnívora. Nós temos a carnívora clássica e a carnívora restrita. A carnívora clássica são ovos, peixes, frango, e dentre outros alimentos animais, enquanto a restrita é só carne e sal e água. Então, ali as pessoas que têm doença autoimune, para elas chegarem nesse ponto mais estrito, mais ainda elas precisam fazer essa periodização. Eu só vejo necessidade de entrar direto quando é um caso de vida ou morte. Ou você faz ou vai ter um problema grave de saúde aí. Então, é só assim que eu vejo como algo de vida ou morte para o paciente entrar numa dieta carnívora logo de cara. A periodização é a melhor coisa. E uma das coisas que eu já venho preconizando já há muitos anos com os meus pacientes, colocar o jejum junto com a periodização. Eu começo ali com um jejum intermitente, um jejum de 12 a 16 horas. Um jejum de 12 a 16 horas, já o paciente já sente um diferencial, ele coloca parte daquilo no sono, então ele começa ali 8 horas de sono, mais 4 horinhas só sem comer, e aí depois a gente vai, e uma vez por semana, gente, eu vejo o pessoal fazendo muito jejum durante a semana, isso pode gerar problema de desnutrição. Aí daí fica desnutrido, aí vai falar, dieta carnívora não funciona.
a cetogênica não funciona. Não, querido, você está fazendo errado. É uma vez por semana, no máximo, e dependendo se for um jejum mais prolongado, a gente estende aí para cada 15 dias, por exemplo. Se for muito prolongado, uma vez ao mês, mas eu gosto de fazer uma vez por semana, e eu fico daí, dessas 12 eu vou para 16, 16 eu vou para 20, de 20 eu vou para 24. Então, ó, 12 na primeira semana, 16 na segunda, 20 na terceira. O primeiro jejum de 24 horas ele vai fazer com um mês de dieta. Isso a gente consegue, ao mesmo tempo, o nosso corpo, ele até chora para entrar numa homeostase. Eu brinco que o nosso corpo, ele é preguiçoso. Ele quer entrar em homeostase. Então, até para quem quer resultados a nível de queima de gordura, periodizar ao invés de entrar com 24 de uma vez, no frigir dos ovos vai ter mais resultado. Porque 12 horas o corpo nunca viu, ele vai responder e vai gerar uma adaptação. 16 horas ele nunca viu, ele vai gerar outra adaptação. E assim a gente vai evoluindo, para quando a gente vê ali numa janela de 3, 4 meses, os meus pacientes normalmente perdem 30 quilos. Eu estou com um paciente aqui com 4 meses e meio de dieta carnívora cetogênica, onde a gente fica passeando entre as duas, ele já emagreceu 40 quilos. Sensacional. Ele estava com 179,800, ele baixou para 140. Ele tinha hipertensão, hoje ele não tem mais. Ele tomava remédio para hipertensão, hoje ele não toma mais. Ele tomava remédio para ácido úrico, hoje ele não toma mais. Então, como é que a carne aumentou ácido úrico? Ele tinha ácido úrico crônico. Eu mostrei, eu tenho até uma live no meu canal no YouTube, mostrando os resultados dos exames dele. Eu não posso falar o nome, porque a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, preservamos o nome do paciente, mas os resultados ali, sem problema nenhum de ser mostrados, ele tinha um ácido úrico de 11,9, e já há mais de 15 anos, e 11,9 tomando halopurinol. Então, eu falei, olha, isso vai além de qualquer aspecto alimentar. O seu coração está fraco, você está com energia mitocondrial cardíaca. Todos esses caras aí, você está com problema. Eu falei para ele, você bebe? Ele, como é que você sabe que eu bebo? Eu falei, tá mostrando os exames. Então, tudo isso ele começou a mudar. Então, a dieta carnívora, a dieta cetogênica, ela eu considero uma estratégia, porque não é só o fato de comer carne. Você muda todos os seus costumes. Você bebe, você começa a não querer beber mais. Você já começa a sair para querer fazer coisas, você já não quer mais, você já quer fazer mais suas coisas em casa. Você vive de restaurante, você já não quer mais ir tanto em restaurante, você quer fazer mais a sua comida. E quando você vai em restaurante, você já vai bem orientado do que é que te faz bem, do que é que te faz mal. Então, você já automaticamente anda com uma garrafa do lado, ó, com uma garrafa de água o tempo todo do meu lado. Então, é um estilo de vida, uma estratégia. Essa estratégia muda hábitos. Não é só, vou parar de comer pão e comer carne. Não é só isso. Então, eu considero muito mais do que uma dieta carne. Eu considero uma estratégia que faz mudar a vida da pessoa da água para o vinho. Esse meu paciente mesmo, com ácido úrico, pressão alta, uma das coisas que ajudou muito ele na ansiedade e depressão, porque ele tomava remédio para depressão também, ele parou de tomar esses remédios, foi o jejum. O jejum ajudou ele a ter controle das coisas. E olha que dado interessante. A hipertensão, o que é considerada hoje a hipertensão para a maioria? Vamos falar para a maioria da área. Ela é idiopática, ou seja, eles não sabem a causa, né? E eles vão falar para você que você vai ter que tomar remédio para a vida toda. É isso que é igual balinha tic-tac, passa igual tic-tac. O paciente sentou, pressão alta, remédio para hipertensão você vai ter que tomar para a vida toda. Sendo que nós temos 2 fatores aí que são totalmente negligenciados, que é primeiro, você nasceu hipertenso? Não. Se você adquiriu hipertensão ao longo da vida, ela não é idiopática, ela tem uma causa, e a causa é nutricional em muitas das vertentes. A gente tem o gatilho emocional também, eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. Então, o que eu avaliei nesse paciente? Primeiro cara que a gente avalia para quem tem hipertensão, resistência insulínica. Qual que é a melhor estratégia dietética para quem tem hipertensão e tem resistência insulínica? Jejum, dieta cetogênica. Isso vai regular os níveis, vai melhorar a sensibilidade da insulina, vai baixar a resistência à insulina. Então, já matei um cara aí com jejum e dieta carnívora. Segundo cara, magnésio, deficiência de magnésio. No Brasil, nós não temos água magnesiana, diferente do Japão. No japonês tem água magnesiana. A cada 1 litro de água no Japão tem quase 200 miligramas de magnésio. 3 litros de água bate a 600 miligramas diária que a pessoa precisa para poder ter as suas mais de 300 funções que são magnésio dependentes sendo feitas de forma otimizada. Então, o que o paciente que faz carnívora tem que tomar? Magnésio, tem que suplementar. Todas as pessoas que não têm acesso à água magnesiana
tem que tomar suplemento. Inclusive, saiu um artigo também em 2025 na Nutrient, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo de nutrição, mostrando algumas deficiências que a dieta carnívora pode fazer, assim como qualquer outra dieta. Porque o pessoal, dieta. Não, querido. Qualquer dieta não consegue atingir todos os nutrientes, porque ela vai depender de local que você vive, do tipo de solo, do tipo de alimento, do tipo de animal que está sendo consumido. Então, assim, o magnésio é um dos caras ali que o estudo mostrou e que eu passo para todo paciente magnésio. Inclusive, 97% dos brasileiros de super capto são deficientes de magnésio. Então, e o magnésio é vasodilatador, tá, gente? Então, o magnésio ajuda também a equilibrar os níveis de pressão. Esse é o segundo cara. Terceiro cara, ácido úrico elevado. O ácido úrico elevado trabalha em conjunto com a angiotensina, que faz vasoconstrição do vaso, aumentando a pressão arterial. Se você baixa o nível de ácido úrico do paciente, você já está pegando um terceiro fator aí que está contribuindo para a pressão alta dele. Quarto cara, deficiência de vitamina D. A vitamina D, associada sempre às vitaminas A, E e K, tá? Vitamina D isolada, quem está assistindo aí, vitamina D isolada dá munição para o médico que não estuda falar que vitamina D pode causar toxicação por cálcio, tá? A vitamina D, na verdade, a função dela, ela modula 10% do nosso genoma. Então, nós não podemos subestimar o poder dessa vitamina. E ninguém toma sol. Pessoal, acho que a gente teve um probleminha de conexão aí do Rafael. Vamos esperar ele retornar. Voltou, Rafael. Tivemos um probleminha de interrupção, mas já te escuto bem e te enxergo bem também. Obrigado. Ótimo. Continuando, então. A creatina D, a vitamina D, ela modula 10% do nosso genoma. Então, nós não podemos subestimar o efeito dessa vitamina na nossa saúde. Ninguém consegue tomar sol das 11 às 2 todos os dias. Então, é necessário suplementar. Uma das coisas que a vitamina D faz pra gente é modular o processo inflamatório, inclusive da barreira intestinal. Então, a vitamina D vai entrar na barreira intestinal, vai entrar numa série de coisas aí. Então, não é só na pressão arterial, mas sim, o quarto cara aí é deficiência de vitamina D, pode causar aumento da pressão arterial. Quinto cara, concentração de metais pesados. A gente está inundado aí de coisas que tem muitos metais pesados, fazendo com que compita com o iodo, que é outro suplemento importantíssimo para quem faz, não só para quem faz dieta carnívora, mas para a maioria das pessoas no mundo. Dr. David Bronstein, que é uma das maiores autoridades em iodo tireoide do mundo, ele tem amplos estudos sobre a utilização do iodo na saúde e na longevidade. O iodo quela chumbo, quela cádmio, quela mercúrio, quela metais pesados. O iodo aumenta a imunidade, mata vírus, mata fungo, mata bactéria, mata parasita. É um suplemento essencial para o carnívoro para potencializar a remoção desses metais pesados que engrossam o sangue e fazem com que a pessoa tenha uma hipertensão. Quinto cara. Sexto cara. O sexto cara é interessante porque faz parte do mecanismo de autofagia, que é o jejum. A ausência de jejum, pessoa comendo muito, não dá espaço para o metabolismo dela poder fazer a limpeza de toxinas, mantendo um sangue mais oxigenado, mantendo ali um vaso menos agredido, porque nós temos ali dentro do vaso o glicocálix. O glicocálix, ele é agredido por alcoolismo, tabagismo e alto índice glicêmico de carboidrato. Quanto mais agressão ao glicocálix, mais chance de formação de placa de ateroma, mais chance de formação de placas de cálcio, mais chance de vasoconstrição, angiotensina, renina. Isso gera o oitavo cara, que é o último aí, que é o sétimo cara, perdão, que é o último, que é a questão da hipertensão emocional. A hipertensão emocional são gatilhos que causam momentaneamente um aumento da pressão. Então, eu olhei esses 7 caras, para vocês verem como o tratamento ele precisa ser olhado de uma forma humana. Não o pessoal que fica aí fazendo copia e cola. A minha consultoria ela é muito individualizada. Então, eu vou indo ponto por ponto. Eu vou pedindo os exames proporcional que eu vou vendo na consulta que é necessário ser pedido. Então, todos esses sintomas que ele falou, eu fui pedindo tudo. E tudo que eu fui falando que estava alto, eu falei para ele antes do exame. Isso aqui tá alto, isso aqui tá alto, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei o quê. Aí chegou no exame, ele falou, rapaz, você não errou uma. Eu falei, sim, porque eu já estou acostumado a fazer isso. Já há mais de 20 anos fazendo isso, já há mais de 10 fazendo análise e interpretação de exames de medicina germânica, que é uma das melhores análises hoje.
A medicina germânica hoje ela é líder para análise e interpretação de exames. Então, eu faço uma análise e interpretação de exames onde eu vou item por item. Meu paciente sabe o que é hemoglobina, o que é hematócrito, por que eles têm que estar ali, o hematócrito 3 vezes maior que a hemoglobina, que isso tem relação com a sua hidratação ou desidratação. Se o hematócrito está oxigenando ou não, aumentando o risco cardíaco ou não, por quê? Então, a gente faz a correlação com o triglicerídeo. Eu ensino a fazer a leitura do lipidograma, a gente cruzar com ácido úrico, TGO, TGP, GGT, enfim. Eu faço uma análise junto com o meu paciente para ele aprender o que está sendo feito. Não para ele ser enrolado. Não para passar estatina para ele, porque ele está com colesterol de 210, como eu vejo hoje. Eu vejo paciente com triglicerídeo de 80, 60, paciente com o HDL de 60, 70 e com o colesterol total de 210 e o colega cardiologista passando estatina para ele. Sendo que o HDL alto é o que não está deixando ele ter placa de ateroma pelo LDL, porque o HDL compete com o LDL. Porque o triglicerídeo baixo ali é o que está mantendo ele fora de risco cardíaco, porque o triglicerídeo tem que estar abaixo de 150. E o colesterol total, ele é um lípide, mas ele não é gordura, ele é um álcool. Álcool não entopicano. E olha que dado interessante. Na década de 70 e 80, o colesterol para a cardiologia normal era de 200 a 350. Hoje é abaixo de 190. Nosso corpo não se modifica nos milhares e milhares de anos, agora está mudando em dezenas e nós não estamos sabendo. Nosso DNA está tão rápido assim, está pegando foguete do Elon Musk, está andando mais rápido. O que está acontecendo? Então, assim, a gente vê que tem influência externa da indústria para vender remédio, onde nós temos ali o Liptor, que foi uma das estatinas mais vendidas do mundo até o ano de 2012. Um dos caras que auxiliou na criação em 1988 foi o Dr. Larry Ribeiro, aos quais eu fiz 4 pós-graduações. E ele nos ensina tudo lá. Tem uma aula só de estatina lá que é fantástica, onde a gente vê que é uma quantidade irrisória de pacientes com uso de estatina e pontual. Paciente grande obeso, com muitas formações de placa de ateroma, com uso de estatina pontual. Nós vamos acompanhar a cada 2 meses para a gente eliminar isso aí, porque a estatina tem uma série de problemas. Ela não baixa, ela não é um GPS que ela vai ali no triglicerídeo, ela vai abaixar tudo. Esse é um primeiro fator. Segundo fator, Instituto Cochrane, por exemplo, que é um colégio que não é patrocinado pela farmacêutica, mostrou que pacientes com colesterol abaixo de 160 estão predispostos a infecção, inflamação, rinite, asma, sinusite e infarto. Sim. A maioria dos pacientes que foram estudados na Europa e nos Estados Unidos, os infartados no hospital de coração, tem colesterol abaixo de 160. Olha que interessante. Então, o que é que está acontecendo? Será que nós devemos correr para as montanhas? O que está acontecendo? Não. O que nós temos que observar é que quem protege a mielina, que é a capa que recobre os vasos do cérebro, por exemplo, para você não ter um AVC, é o colesterol. Quem protege os nossos vasos, em especial os vasos do coração, mas tudo, para você não ter uma trombose, para você não ter nada, é o colesterol. E o colesterol total, ele tem que estar de 200 a 360, porque ele é um biomarcador de doença, ele é mocinho, ele não é vilão. Até para piscar o olho, a gente precisa de colesterol. Isso está publicado na literatura, a gente não precisa ir muito longe. A gente vai aí... Eu tenho uma aula de cardiologia de mais de 4 horas, doutor Gabriel, só falando sobre colesterol. E é uma aula científica. Eu tenho 257 papers científicos mostrando isso que eu estou falando. Eu não estou falando do que eu ouvi falar ou do que eu acho. Eu tenho embasamento suficiente para vir aqui a público falar com 257 papers de blindagem acadêmica para informar isso que eu estou informando. Então, o colesterol ele precisa estar 200 a 350. E não se assuste se ele tiver acima disso, porque provavelmente ele está mostrando que você está com algum desequilíbrio. Você pode estar com hipotiroidismo, você pode estar com uma doença autoimune, você pode estar com um princípio até de Alzheimer, onde o colesterol que se elevou está ali para apagar o incêndio. Aí você está indo, colocando a estatina, você está matando o paciente mais cedo, porque ele está indo lá corrigir um problema e você está, metaforicamente falando, dando uma machadada no bombeiro. Então, na verdade, a gente precisa entender onde é que está o colesterol errado para a gente fazer as devidas aplicabilidades. E a aplicabilidade medicamentosa só serve em 2, 3% dos casos, porque até o paciente com triglicerídeo alto, ó, só para você ter uma ideia, esse paciente meu de 180 quilos, 179,8 quilos, ele estava com 480 de triglicerídeo. Haveria sim aplicabilidade médica
para ele usar a estatina. Por um primeiro momento, para a gente baixar tudo e depois tentar regularizar dieteticamente, repor ali a coenzima Q10, que esfarelou ali no uso da estatina, repor magnésio, enfim. Haveria sim uma indicação médica, mas mesmo assim, a gente tem que explicar os riscos para o paciente. A gente tem que falar para ele que existem outros caminhos, inclusive um caminho que é muito mais saudável e muito menos danoso à saúde a longo prazo, que é você baixar o triglicerídeo dieteticamente, quando você baixa os carboidratos, que é o que está causando o aumento do triglicerídeo no primeiro fator. E existem 2 suplementos que são mão na roda para baixar triglicerídeo, que se chama hexanicotinato de inositol, que é a B3, numa forma que não dá flush, que você vai ter que suplementar no caso. Mas olha como você vai manter essa B3. Fígado, as vísceras da dieta carnívora, olha só. Então, assim, nós estamos no caminho certo para qualquer lugar que a gente olhe. Onde o vegano, o militante, a pessoa que quer atacar a dieta carnívora, onde ele mirar, ele vai errar. Não tem como. Então, a gente vê que os nutrientes que a gente precisa tá tudo na dieta carnívora. Então, para fazer manutenção, a gente vai usar muita dieta carnívora. Para fazer a dose de ataque, a gente vai usar a suplementação, nesse caso especificamente falando. Então a gente usou ali o hexanicotinato de inositol e a gente usou o ômega 3. O ômega 3, derivado de peixes de águas profundas mesmo, que tem celoifose, de boa qualidade. Não estou falando um ômega 3 de 29,90, que esse ômega 3 aí não é um bom ômega 3. Para você saber se você tem um ômega 3 de qualidade na sua casa, pega uma cápsulazinha de ômega 3 e põe no freezer. Deixa por 5 horas. Depois de 5 horas, você tenta furar com o palito. Se o palito ultrapassar, é ômega 3. Se não ultrapassar, é qualquer coisa menos ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 é uma substância que o sangue do peixe produz da água profunda gelada para não congelar. Então, o ômega 3 não congela. Então, esse é um teste prático, rápido, que você pode fazer aí no seu ômega 3 para ver se ele de fato é um ômega 3. E procure o ômega 3 de selo IFOS aí, que é um selo de qualidade que garante aí uma melhor procedência desse suplemento. Então, eu usei altas doses de ômega 3, gordura, dieta carnívora, tudo a ver, né? Usei o hexanicotinato de inositol, que é um componente da B3 de forma isolada para uma dose de ataque, ele não usa mais isso hoje. O ômega 3, ele já baixou pela metade, ele está usando hoje só 6 gramas, ele estava usando 12 no começo, tá? E o colesterol dele nos primeiros 45 dias de dieta foi de 400 e lá vai bolinha para 110. Sensacional. Inclusive, tá lá nessa live minha do YouTube, eu tô mostrando lá pra galera não falar que estão inventando, né? Então, assim, em um pouquinho mais de um mês, a gente resolveu o problema. Para que eu vou dar estatina para esse paciente? Para ele ficar letárgico, para ele ficar com um princípio de demência. Não adianta a galera da cardiologia, que é fanática pela estatina, defender, falar que não dá. Tem muita coisa já mostrando, a gente tem muita prática clínica. Não tem um paciente nesses meus mais de 10 anos de prática clínica, de atender paciente todos os dias, de não ouvir um paciente em uso crônico de estatina não relatar para mim que está com brain fog, esquecimento, cansaço, letargia, testosterona no pé, libido baixa, falta de ereção. Tudo isso está relacionado a quem? Colesterol. Porque colesterol, ele é o modulador dos bons hormônios. Então, ele é um cara que vai mexer num amplo espectro de coisas que são boas para nós. Então, é aquilo que eu falei. A estatina, ela tem sua aplicabilidade. A gente não está falando aqui que nunca, em momento nenhum. Ela tem sua aplicabilidade, mas é muito baixa a incidência. Não é o que a gente vê, é natural. O médico olha o colesterol, ele não pergunta o que o paciente está comendo, ele não pergunta se o paciente está se exercitando, ele não tem uma preocupação integrativa com o todo, ele não trata uma pessoa, ele trata números. E quando a gente trata números, a chance da gente errar é gigantesca. Porque quando você olha um colesterol ali com números, a chance de você errar é bizarra. Então é por isso que a integrativa, a dieta carnívora, o jejum, eles são caras que restauram o corpo através da autofagia, da melhora do estímulo. Então, na verdade, a dieta carnívora, ela não aumenta colesterol. Ela modula o colesterol para que você fique com um colesterol proporcional que você tenha saúde e longevidade. Então, você vai ver o que acontece. Cai triglicerídeo, aumenta HDL e aumenta o colesterol total. É essa a base do que a gente vê. Colesterol total é um álcool, não é gordura, então não intopicando, não tem nada a ver isso aqui. O triglicerídeo é um cara que a gente tem que ficar de olho, porque acima de 150 ele aumenta risco cardíaco. O HDL tem que estar acima de 50, normalmente eu pego aqui de 20 a 35, então está muito baixo. Então nós temos uma maior incidência com triglicerídeo mais elevado, que significa consumo de carboidratos de alto índice glicêmico e óleos de sementes, fazendo com que o LDL suba, e
E esse LDL que subiu, ele vai ter alta chance de entrar dentro do vaso, formar uma placa de ateroma, porque o HDL que compete com ele está baixo. Então é lógica. E é nós profissionais da área da saúde que temos que ter esse estudo, que temos que estar ligados aos papers para poder trazer informação de qualidade para a galera, que não é o que a gente vê muito, porque eu vejo colegas formados falando para você sair da manteiga e ir para margarina. Eu quero cair da cadeira aqui e ver uma bizarrice dessa. Uhum. Tem muita informação prática, teórica, paper. Então, a minha estratégia, respondendo à sua pergunta, diabetes, hipertensão, é isso. A gente escalona para chegar até essa dieta e olha o amplo espectro de benefícios aí que a gente tem, dentre outros aí que a gente pode falar aqui no decorrer da live. Muito bom, Rafael. Tu mencionou o aspecto da melhoria da saúde mental, né? Quando a gente adota uma dieta que remova os carboidratos, seja ela low carb, cetogênica ou carnívora, né? Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nesse tema aí, começando com a seguinte pergunta: a relação, né, entre a adoção dessas estratégias low carbs e as melhorias nos quadros de depressão, né, que tu mencionaste aí. Qual a relação aí que a gente tem entre o intestino e o cérebro, né? E como é que isso pode, às vezes, até colocar em remissão, né, um quadro de depressão. Eu conheço muitos pacientes que tomavam remédios tarja preta para depressão e, ao mudar a alimentação, ao mudar a estratégia nutricional, eles não precisaram mais do medicamento, o que eu acho uma mágica, uma beleza da natureza. Comenta conosco um pouquinho sobre isso, Rafael, por favor. Então, vamos falar a nível fisiológico, porque nós temos níveis de gatilhos emocionais, coisas que podem causar, ou desencadear e potencializar efeitos depressivos, e tem a parte que é a nossa parte, que é a parte metabólica, que a gente cuida, a parte fisiológica, então ela é multifatorial. Depressão, a gente não pode olhar só para o cérebro. Esse é o grande erro da prescrição de benzodiazepínicos da classe de hipnóticos. Só está olhando o cérebro, você só está desligando ali na marra, fazendo com que o paciente se sinta como se ele tivesse anestesiado. E quando ele volta pior. É esse o grande problema, que é o que a gente vê. Começa com uma dose, vai aumentando, troca remédio. Aumentando, troca para o mais forte. E aí você percebe que o paciente vai ficando cada vez pior, visto o fato de que esses remédios de tarja preta destroem o intestino. O intestino modula 80% da serotonina. Então, nós vamos entrar em todas essas questões aí. Mas falando do cérebro especificamente, por que a dieta carnívora é interessante? Porque a dieta carnívora modula o colesterol e praticamente todo o cérebro é feito de colesterol, tá? Ele prefere trabalhar com cetonas, ele não prefere trabalhar com carboidrato, como a maioria das pessoas falam e acham. O carboidrato que a gente precisa são das proteínas insulinogênicas. O queijo é insulinogênico, a carne é insulinogênica, ela tem ali a leucina que tem nela faz com que o corpo faça a gliconeogênese, que é a quebra daquela leucina em glicose, suficiente para a gente se sentir bem. Então, essa falácia de que nós precisamos de carboidratos, em especial os de alto índice glicêmico, farináceo, a gente não precisa disso. Para você ter uma ideia, esses alimentos eles têm de 8 a 30 vezes mais a quantidade de açúcar que o nosso corpo precisa para poder fazer todas as funções. É óbvio que isso vai dar pau. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente faz a suplementação e a dieta com boas gorduras, quando a gente adota boas gorduras na dieta, a gente alimenta o cérebro, aumentando a vitalidade cerebral. Quando a gente modula o colesterol, a gente aumenta a vitalidade cerebral, porque a principal causa da depressão é queda da vitalidade cerebral, queda da vitalidade neural. A queda da vitalidade dos neurônios, a oxidação dos neurônios se dá por falta de alimento, se dá por falta de testosterona. Quem tem testosterona baixa, você pode ver que todos os estudos feitos em pessoas esquizofrênicas, pessoas com psicopatias, pessoas com depressão, todas estão com a testosterona no pé. Testosterona ela é modulada por quem? Por colesterol. Colesterol é modulado por quem? Dieta carnívora. Então, se nós temos um aumento da produção endógena de testosterona, nós temos uma melhora da produção de serotonina. Pacientes que têm mais testosterona natural são mais felizes, têm mais energia, têm mais disposição, porque a falta da testosterona gera aquela falta de energia. Aquela falta de energia faz você querer ficar só no quarto. O fato de você querer ficar só no quarto é aquele velho exemplo, cabeça vazia, oficina do diabo. Aí você começa a pensar em um monte de coisa que isso vira uma bola de neve. Rafael, Então, só para dar um exemplo
Desculpa te interromper, mais tangível. Eu já escutei de pacientes falando, Gabriel, fui no meu médico e ele falou que a minha testosterona tá ótima. Daí eu perguntei quanto que tá a testosterona. Ele falou, não, tá em 450, 500. Eu digo, isso é ótima pro seu médico? Aí só para colocar em nível de contexto, Rafael, quais são os parâmetros que você considera uma testosterona boa? Vamos lá. Uma testosterona natural, dá um nível bom, ela tem que estar entre 600 e 1000, tá? Hoje eu sou 40 a mais, eu sou um tiozinho, eu já não sou mais um garoto de 20 anos. Então, e a minha testosterona, no último exame que eu fiz, está 998 por ml, né? Então, ela está ali, 998 mg por ml. A minha testosterona, quando eu estava em alto carbo, há um ano e pouquinho atrás, antes de eu iniciar a dieta, estava 200 e pouco. Nossa senhora, que diferença, hein? Sim, porque o que acontece? Os carboidratos, eles trabalham em desfavor da testosterona por produção de gônada. Na minha mentoria, eu explico todo o metabolismo fisiológico do porquê, com paper, tudo bonitinho, como é que funciona. Eu volto lá nas aulas de fisiologia de medicina, da biomedicina, e como que funciona o metabolismo do carboidrato na produção de insulina para fazer diminuição. Estou falando de excesso de carboidrato, tá, gente? Eu não estou falando de comer uma maçã. Eu estou falando do pessoal que come 60%, 80% de carboidratos na pirâmide da dieta, aos quais a nossa dieta é totalmente invertida, né? A nossa pirâmide é mais gordura em primeiro lugar, mais proteínas em segundo, carboidratos por último, sendo esses carboidratos de vegetais bioprocessados, que é uma coisa também que a gente vai falar mais para frente, porque o vegetal ele é cheio de fitato, oxalato, antinutriente, goitrogênicos, nitratos, tem um monte de coisa, mas a gente consegue modular esses vegetais para que fique menos ruins, não consegue tirar tudo, mas a gente consegue através de uma escala de bioprocessamento, que eu vou falar depois sobre escala de bioprocessamento, como que a gente consegue deixar ali os vegetais para eles se tornar um alimento melhor para a gente. Tá? Mas sempre a fonte primária é animal, é gordura e proteína em segundo lugar. Então, porque tem paciente que fala, doutor, eu não consigo ficar sem colocar ali um vegetal. O que eu faço? Aí eu ensino ele a bioprocessar. Então, é por isso que é importante a adaptação individualizada a determinados pacientes. Tem um paciente que fica, por exemplo, eu estou agora numa dieta onde eu estou só com carne e ovos. Carne, ovos, bacon, manteiga. É isso. Uhum. Mas aí eu migro ali e coloco outros vegetais bioprocessados, como o chucrute, por exemplo, que é o repolho fermentado, que é maravilhoso. Dá para colocar uma pequena quantidade, ele vira ali um probiótico excelente para o intestino. Enfim, vou falar sobre escala depois, ali, escala de bioprocessamento. Mas, voltando ao assunto da depressão, tem essa questão da testosterona. E tem uma questão muito importante que ninguém olha, que é uma questão prática minha, que eu vejo que todo o paciente meu depressivo que chega, ele tem problemas digestivos, problemas gástricos, problemas de fermentação. O que acontece? Nós temos ali um estômago que era para estar um pH 1, 2, ele está 3, 4. Ele não está digerindo direito o alimento, ele está fermentando pelo excesso do consumo de carboidratos, que já é naturalmente ansiolítico, ele já aumenta a ansiedade, ele já aumenta a vontade de comer, ele já aumenta a fome, ele já aumenta processos depressivos, só o fato do consumo do carboidrato de alto índice glicêmico. E não precisa ir muito longe, né? A gente come um carboidrato de alto índice glicêmico, você fica parecendo um cracudo ali, né? Fica, com aquela sensação de dopamina alta. Dá um sono, né? Depois, na hora que passa o efeito, você sente uma deprê maldita. Uhum. Então, assim, já dá. Só o carboidrato em si já faz isso. Mas, enfim, voltando ali à questão digestiva. O alimento, ele vai mal digerido, ele fermenta no estômago, vai mal digerido, ele putrefa no intestino. Putrefando no intestino, ele aumenta a acidez intestinal, o que aumenta a permeabilidade intestinal, fazendo com que proteína putrefada vaze para a corrente sanguínea. Vazando proteína putrefada para a corrente sanguínea, nós temos uma série de efeitos colaterais, dentre a aceleração, a pessoa fica acelerada de noite, fica cansada de dia. Tudo isso, ao contrário do que alguns falam, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, sim, e prejudica o cérebro. Então, tem a questão da produção de serotonina, tem a questão do jejum, que vai ajudar a modular o intestino, tem a questão da dieta, que vai ajudar com os bons alimentos não fermentar e melhorar
esse microbioma intestinal, você vai ter uma melhora gigantesca, o que já vai aumentar a produção de serotonina por aí. Mas são várias coisas, conforme você pode ver, é multifatorial todos esses cuidados. Higiene do sono, que eu não vejo ninguém fazendo, tudo isso está na prática carnívora, porque eu oriento o meu paciente a fazer uma higiene do sono, como que você vai fazer isso, como que você vai utilizar frequências ali para o seu cérebro entrar numa frequência de onda energética propícia para o sono. Então, fazendo todos esses cuidados aí, você está cuidando da máquina como um todo. Você não está pegando o paciente e falando, toma aqui, ó, esse Rivotril aqui, remédio de louco para você tomar. Você está passando remédio de louco pro cara que está com depressão? Isso é tradicional. Está resolvendo? Não. Só tô deixando o paciente anestesiado. Seria como um braço pegando fogo. Eu sempre uso esse exemplo no meu paciente. É como se um braço estivesse pegando fogo e eu fosse para o médico e o médico injetasse um anestésico no meu braço para parar a dor. Mas o fogo continua pegando fogo lá, o braço vai cair uma hora. Não é melhor eu apagar o fogo, eu descobrir a causa do problema? A causa do problema é multifatorial. Os benzodiazepínicos poderiam ser bem aplicados se fossem pontuais. Se fossem assim, olha, eu vou te passar um benzodiazepínico agora, porque você está sentindo isso agora, pra você não sair daqui e correr risco até de problemas de SU, não vou falar o nome completo para a live não cair, mas você já entendeu, né? Para você não fazer uma besteira aí, você vai tomar isso aqui por 4 semanas, enquanto isso eu já vou te acompanhar imediatamente para um nutricionista, para ele modular a sua parte nutricional, para ele entender o que está acontecendo, para a gente trabalhar de forma multidisciplinar a nível de que eu tire esse remédio de você e você fique zerado na sua produção de serotonina. Essa é uma das coisas que deveriam ser feitas que eu nunca vi. Nunca chegou nenhum paciente depressivo para mim aqui por indicação de colega psiquiatra. Psicólogo, sim. Psicólogo já é mais... já pensa um pouco mais no todo, mas psiquiatra... Agora eu estou vendo algumas lives, que eu estou até impressionado, com uma área nova que está entrando, que é a psiquiatria integrativa, que está falando sobre dieta cetogênica, que está entrando a fundo nos estudos da mente com a dieta cetogênica, mas isso é relativamente... Eu já sou um cara velhinho aí da área, é relativamente novo, né, doutor? A gente não via isso há 10 anos atrás. Existia isso há 10 anos atrás. Então, fico feliz que tenham profissionais que estão começando a ver o amplo, o todo, mas hoje é mais difícil. Então, respondendo a essa pergunta, é isso que a gente faz quando a gente tem um olhar holístico aí do paciente com depressão. Muito interessante. Eu fiz uma live outro dia com a psicóloga Flávia Porto, e a Flávia é justamente isso, ela está trabalhando nessa parte de uma integração, né, de uma nutrição mais baseada em cetogênica e carnívora para tratamento de depressão nos pacientes dela. É uma área totalmente diferente da área de nutrição, mas a gente vê os benefícios da nutrição bem feita, né, Rafael? E eu acho que, como tu falou, é multidisciplinar, o tratamento é multidisciplinar. O que eu achei muito interessante com o teu perfil, tu tem 4 formações, né, Rafael? Então, você é um profissional aí que tem qualidades de diferentes formações e você entende o contexto todo, né? A gente sabe que à medida como o médico ele se especializa em certas áreas, ele sabe mais de muito pouco, né? Então, ele sempre tem a carência de passar o paciente para um profissional de uma outra área, por exemplo, um nutricionista, que não é uma área de formação dele, ou um cardiologista, ou endocrinologista, etc. Com as tuas formações aí, 4 formações e mais todas as especializações que tu fizeste, tu teve uma experiência nos Estados Unidos, Rafael, eu tô olhando aqui, o tempo tá um pouco curto, mas comenta conosco um pouquinho aí sobre essa tua experiência nos Estados Unidos, o que tu aprendeu lá, o que adicionou no teu currículo aí, essa experiência lá, e como é que tu aplica essa experiência nos teus pacientes hoje? Então, eu fui gerente de uma das maiores empresas da América Latina de suplementação, e eu fui relações internacionais da empresa, aos quais eu trazia os benefícios de nutrientes específicos para fazer criação de novos produtos no Brasil a nível de suplementação. Não só a linha de suplemento que era para a linha de estética, mas tem a linha também que é uma linha voltada para a saúde e longevidade. Então, eu busquei com os profissionais nas grandes feiras dos Estados Unidos, de fisiculturismo, feiras de suplemento, fui na FIBO na Alemanha, fui em várias feiras que são fantásticas, nas quais a gente conversa com pesquisadores, nutricionistas que são contratados das grandes indústrias para poder fazer testes com nutrientes. Foi lá nos Estados Unidos que eu conheci o Instituto Weston Price, onde é um dos institutos que tem mais pesquisa, é mais rico para os benefícios da suplementação na saúde e na longevidade. Para quem não conhece, aí, galera que está assistindo, o Dr. Weston Price era um dentista que na década de 30, 40 fez estudos no mundo inteiro, pesquisando sobre populações que não tinham intervenção da cidade e o que eles comiam inicialmente para não ter cárie nos dentes.
Ele queria saber por que os índios não têm cárie no dente e nos Estados Unidos está subindo a incidência de cárie. Esse é um primeiro momento de pesquisa dele. Ele também teve uma grande decepção que o filho dele também faleceu por conta de um tratamento odontológico que ele foi fazer, e ele se desencantou com isso. Ele falou, não, agora eu vou me preocupar com a saúde das pessoas e eu vou usar dessa minha grande perda para eu ajudar pessoas fazendo essa pesquisa, entendendo o que esses caras comem. O Aston Price viajou o mundo inteiro, a esposa dele era uma enfermeira também, estava sempre junto com ele, e ele percebeu que esses povos só consumiam carne e gordura. Era pouquíssimo vegetal, mas carne e gordura era fonte animal, era a fonte primária desses caras. Eu tenho foto no meu curso dos índios abrindo a boca, assim, mostrando os dentes. E aí ele foi o cara que descobriu a famosa vitamina K2-MK7, que na época ele chamava de fator X. Esse fator X era a vitamina K2, que fazia com que os ossos e os dentes tenham benefícios, que é o que eu falei ali no começo da live, de não suplementar a vitamina D isolado. Por quê? Porque a vitamina D modula o cálcio. Quem pega o cálcio e leva para os ossos e os dentes é a vitamina K2. A vitamina K2, na forma MK7, ela não deixa os dentes sair para fora da boca, ela forma o crânio, ela não deixa você ter osteoporose, ela não deixa você ter doença cardíaca, porque se ela leva o cálcio a nível de cálcio, ela não deixa você ter doença cardíaca, porque se ela pega o cálcio e leva para os ossos e os dentes, não tem concentração de cálcio, não tem DVC, doença vascular cardíaca por problema de cálcio. Então, são doenças irmãs, a osteoporose com doença cardíaca, AVC, o que for. Então, a vitamina K2 foi ele, o cara que descobriu, e adivinhe, naquela época os índios não tinham um pote de suplemento, falava, eu vou ali comprar um pote de K2. Não, qual que era a fonte de K2 desses caras? Víscera, fígado. Então, mais uma vez, senhoras e senhores, eu tô a live inteira aqui, eu tô tentando achar alguma coisa para falar mal da carnívora, não consigo. Então, quanto mais evidências, quanto mais a fundo a gente vai, mais a gente vê que a dieta carnívora está correta. As vísceras são riquíssimas em vitamina K2. A carne é o alimento mais poderoso existente no planeta. Se você puder falar assim, só tem um alimento para comer, carne, tem que ser o seu alimento. Carne, ela tem proteína de alto valor biológico, ela tem vitaminas do complexo B, ela tem colágeno altamente biodisponível, quando a gente leva em consideração o caldo de ossos ali, ou quando você vai comer um osso mesmo. Estou falando dieta carnívora do focinho ao rabo, né? Animal inteiro, é isso que a gente sempre fala. Ela é riquíssima em ferro M, que é um ferro altamente biodisponível, tá? Para de querer falar do ferro de vegetais. O ferro de vegetais, o ferro do feijão, por exemplo, você tinha que comer 1 quilo de feijão para você ter a quantidade de ferro que precisa, porque ele não é altamente biodisponível, fora o fato de que o feijão tem os fitatos, os oxalatos, aquele problema de fermentação, enfim, não. Uma pequena quantidade ali, 100 gramas, 150 gramas de fígado, equivale a mais de 1 quilo de feijão. Então, não se compara. Vamos lá. Ferro M, riquíssimo em ferro M, rico em zinco, rico em selênio, rico em fósforo, rico em potássio, rico em cobre, rico em magnésio, rico em ômega 3, as carnes mais gordas, principalmente. Ômega 6 tem uma quantidade reduzida. Então, a própria carne já mostra que nós precisamos mais da proporção ômega 3 do que ômega 6, que nos primórdios era 6 para 1. 6 de ômega 3 para 1 de ômega 6. O que é o ômega 6? Quem é da família do ômega 6? Ácido linoleico. O ácido linoleico está presente aonde? Nos óleos vegetais. Na margarininha, dorianinha, que lá que tá falando que faz bem para a saúde, que não faz. Tá nos ultraprocessados em geral. Então, hoje nós temos uma desproporção de 30 para 1. Nós temos 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3. É óbvio que isso vai dar problema. Todo excesso faz mal. Então, nós vivemos um frenesi de carboidrato, como se fosse uma hipnose de que isso é bom para a gente, quando a gente está vendo que a maior crescente, inclusive nos Estados Unidos, eu tenho um estudo aqui mostrando que eu posso dividir todos os estudos com você depois, tá, doutor? Fico agradecido, obrigado. Eu tenho um estudo aqui do Animal Based, a dieta Animal Based com os óleos vegetais. Tá isso aqui, ó. O gráfico tá assim, ó. Enquanto o animal tá assim, ó. Então, olha a crescente que nós temos. Enquanto em 1930 nós tínhamos 30 mil infartos, em 1960 nós tínhamos 300 mil infartos. Em 1930 era 8% da alimentação americana era óleos de semente. Hoje é 94%. Nós temos, na década de 60, mais de 300 mil infartos. Hoje o infarto a doença vascular cardíaca está
junto com o câncer ali, para as doenças que mais matam no mundo. É. Então, não precisa ser muito inteligente. Peraí, o que aumentou? E aí o que a gente vê no oposto? O pessoal da carnívora que está fazendo essa proporção. Os exames todos estão mudando, de todo mundo, sem exceção. Então, não existe exceção. O que eu vejo são colegas, primos do burrinho do xereque. Lembra, sabe o burrinho do xereque? Porque é um burrinho do xereque. Eu vejo ele fazendo vídeo falando, eu fiz dieta carnívora, meu triglicerídeo aumentou. Mentira, ladrãozinho. Ou você roubou, ou você comeu coisas que aumentam o triglicerídeo, porque carne não aumenta triglicerídeo, tá? Ou, meu querido, você tem um desconhecimento bizarro sobre uma estratégia, um estilo de vida que corrige, modula o triglicerídeo em 100% dos casos. Se ele fosse um pouquinho mais inteligente, não tivesse as orelhinhas do burro lá, ele ia falar do LDL, ele ia falar, sei lá, de alguma outra coisa que ele pudesse ter um argumento mais sustentável. Então, assim, não é o que a gente vê, é 100% dos casos melhora. A grande diferença está em você, profissional, entender a individualidade do seu paciente. Olha, esse paciente aqui a gente já pode entrar direto numa carnívora. Esse paciente aqui, a maioria não, tá? A maioria entra no low carb, entra numa cetogênica. Tem gente que fica só na cetogênica, tem gente que fica na cetogênica na carnívora clássica. Tem gente que eu faço aqui desafios para a gente dar um descanso para o intestino também de oxalato, fitato, antinutriente. A gente tira um pouco esse pouquinho de vegetais que usa da cetogênica, a gente entra numa carnívora estrita, onde você só fica ali na carne, no ovo e no bacon e na manteiga. 30 dias. Os pacientes veem uma melhora grande. Só que para a gente não incorrer numa baixa adesão, a gente fica oscilando, fica na paleo, fica ali, coloca ali. Eu gosto de colocar recarguinhas de carboidrato para quem treina muito, com frutas. Frutas que não tem muito carboidrato. Maçã, por exemplo, num final de semana, não tem problema nenhum. Lembrando que a doutora Georgia tem estudos aí mostrando que a maçã, se você consumir ela todos os dias, aí sim você está colocando 2,5 vezes mais glicose do que o seu corpo precisa. É diferente do que eu estou falando de você consumir uma maçã num domingo, você comer ali uma fruta no domingo, você comer uvas no domingo. Isso aí até ajuda o paciente, porque daí a gente simula um ambiente primal, porque a fruta, ela é o único cara dos vegetais que foi feita para ser comida. E como que ela era comida? Na época primal, eram nômades, andava, achava uma frutinha. Aí ficava em períodos de jejum, tinha que correr para caçar, para depois andar, achar outra frutinha. Então é o que a doutora Georgia fala. O pessoal que fala, não, coma fruta todo dia. Mas a gente foi criado para isso? Ou a gente foi criado para comer esporadicamente em períodos? Então você vê que o nosso metabolismo foi feito para consumir isso em momentos esporádicos. Então assim eu simulo um ambiente primal, onde o meu paciente tem opções diferentes de escape, de coisas que ele pode consumir que não vão fazer diferença nenhuma. E isso também é muito variado. Tem paciente para mim que tem gatilho, fala, doutor, se eu comer isso aí, eu vou comer fruta, vou comer arroz, vou comer chocolate. Esse paciente não pode. Então, é muito individualizado. Então, a gente fica fazendo isso aqui, ó. Esse é o grande segredo de uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica que tem altíssima adesão. Estar na mão de um profissional como eu, como o Dr. Gabriel, que já fazemos isso há muitos anos. A gente não ouviu falar, não vê cantigas de roda disso aí. A gente faz a dieta carnívora, a gente faz a dieta cetogênica, a gente trabalha com os nossos pacientes. Então, é totalmente diferente vocês estarem na mão de profissionais que praticam aquilo que pregam dos profissionais que apenas veem papers. É isso. Muito obrigado, Rafael. Antes da gente fechar essa live maravilhosa, nossa, que aula aí. Obrigado de novo pelo teu tempo, por todos esses ensinamentos aí. Não posso fechar a live sem antes te perguntar sobre a mentoria, porque tu faz não somente a pessoas leigas que não são da área médica, mas também a profissionais que precisam de atualização, né, Rafael? A gente sabe que, infelizmente, existem muitos profissionais aí que estão desatualizados, pararam no tempo, se acomodaram e precisam de um refresh aí sobre o que está acontecendo na pesquisa. Você é um cara que lê muito, trouxe hoje na informação aí do paper de 2025, muito atual, né? Os papers, eles não saem toda semana, os papers sérios não saem toda semana, então dá para ver que tu é um cara estudioso. Fala um pouco sobre essa mentoria, como é que funciona o acompanhamento, fala dos cursos que tu tem, fica à vontade aí, Rafa. Legal. Ó, finalizando a live aqui, gente, eu não esqueci, então eu não tô com Alzheimer, só para finalizar, antes de entrar na mentoria, a tríade dos vegetais bioprocessados, folhas e caules, fermentação. As folhas e caules, a defesa da planta, porque o animal ali, quando ele vê que um outro animal vai predar ele tem perninha para ele correr, ele meteu o pé. Essa é a defesa do animal. Agora, qual que é a defesa da planta? Para ela não ser predada? Veneno.
toxina, antinutrientes, fitatos, nitratos, oxalatos, goitrogênicos, enfim. Como que a gente faz para pegar esse vegetal numa pequena quantidade e trazer ele de uma forma que seja positiva para a gente? Folhas e caules, fermentação. Quando você pega, por exemplo, o repolho, você coloca ele num ambiente anaeróbico, embaixo d'água, com sal, ambiente salino, deixa ele longe de luz. Depois de 10, 12 dias, esse repolho fermentou, já foi pré-digerido aquelas toxinas, então aquele alimento vira um fermentado excelente para o intestino de vocês. É uma opção para quem quer colocar algum vegetal. Ah, não, eu preciso colocar alguma coisa. O chucrute é um dos caras mais maravilhosos que pode ser colocado numa cetogênica carnívora, que você fique migrando ali, sem problema nenhum. Folhas e caules, então, fermentação. A gente vem em segundo lugar ali. Em segundo lugar, a gente tem que fazer a demolhar. As raízes, a gente tem que fazer a cocção, que é você cozir. Raízes têm menos fitatos, menos toxinas, então, quando você cozinha ele, você joga um pouco dessas toxinas fora. Vai tentar comer uma batata doce crua para você ver o que acontece. Vai passar muito mais mal, né? Então, assim, cocção já vai diminuir para quem quer um pouquinho, tá? E, por último, os grãos ali, a demolhagem. Demolhagem faz com que você elimine uma boa parte desses fitatos e antinutrientes. Todo mundo que está assistindo aqui deve ter visto a avó deixar o feijão de molho ali. Aí fica aquela água nojenta. Então, aquilo ali já eliminou uma parte, tá? Não elimina totalmente. Nenhum desses caras que eu falei elimina tudo, mas elimina uma boa parte. Então, grãos ali, se você for consumir, deixe de molho. Amendoim, castanhas, nozes, amêndoas, feijão, deixa de molho 24 horas pelo menos. Isso já vai ajudar a eliminar essas toxinas. Então, a escala de bioprocessamento são essas três. Fermentação para folhas e caules, que é o que mais tem toxina. Segundo lugar, a cocção para as raízes. Em terceiro lugar, os grãos aí. Finalizando sobre a questão da mentoria, né, eu tenho uma mentoria que é voltada para profissionais da área da saúde, onde eu falo dessa questão do bioprocessamento, das carnes, de todos os nutrientes que tem na carne, de como que nós utilizamos estratégias carnívoras em prol das doenças, aplicabilidades nas mais variadas doenças. Essa é uma mentoria. E eu tenho a mentoria da carnívora mesmo, que desde profissionais até pessoas leigas, essa mentoria eu estou 100% introduzido nela. Eu mando os estudos, mando os papers, mando as minhas gravações, mas eu tenho um grupo Carnívoros Brasil, que é um grupo que está com quase 200 pessoas lá, um dos maiores grupos de carnívora do Brasil, onde nós discutimos tudo da mentoria ali, além de eu estar à disposição do meu paciente, do meu aluno, no particular, que ele pode também falar comigo, tirar dúvidas, e eu tenho plus para esse meu paciente ou esse meu colega que quer aprender, eu ensino a fazer análise e interpretação dos exames de medicina germânica como um plus aí para você poder aplicar esse conhecimento da mentoria dentro de uma análise de exames, onde você possa ter propriedades da análise do exame para a individualidade do paciente. São essas duas mentorias que eu tenho hoje, além da consulta que eu faço, onde eu monto treino, dieta e suplementação, com essa análise e interpretação de exames individualizada aí para cada paciente. Top, top demais, Rafael. Muito obrigado de novo. Eu tenho uma turma de fisiculturismo aí que participa dos eventos de jejum que a gente organiza todo mês. Então, com certeza, essa turma aí vai estar te procurando. Tu, como um fisiculturista, com certeza vai poder auxiliar melhor essas pessoas também. Existem muitas dúvidas, né, Rafael? Especialmente com relação a quantos dias de jejum eu posso fazer num prolongadão, qual a preparação. Eu gosto muito de botar o pessoal na carnívora dias antes de fazer um jejum prolongado, né? Como tu falou, focar nas vísceras, focar na gordura boa, mas você com todo esse background do fisiculturismo também, com certeza vai auxiliar melhor essas pessoas para passar por uma experiência fantástica. A gente não quer ninguém tendo uma experiência ruim aí para depois ficar falando mal da carnívora, né, Rafael? Ao contrário, né? A gente quer empoderar as pessoas para elas terem ferramentas, né, valiosíssimas para elas utilizarem no seu dia a dia e também, né, acabar influenciando seus amigos próximos e familiares também. A gente vê isso como uma onda, né? À medida que as pessoas vão vendo o resultado, elas vão se tornando curiosas e elas vão te fazendo pergunta, né? Não é o cara que chega lá e prega o sermão e diz vocês têm que fazer isso. Não, você fica quietinho, as pessoas chegam, ficam curiosas, te fazem pergunta e muitas delas resolvem tentar. Eu acho que
essa parte do experimento é muito, muito válida. A gente descobre coisas fascinantes aí quando a gente experimenta coisas novas. Rafael, eu te agradeço de novo por esse tempo, por essa aula aí. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Muito tempo que a gente estava tentando bater esse papo. Espero que a gente tenha futuras oportunidades aí de trocar uma ideia de novo, em breve. Com certeza. Tem, inclusive, um trabalho do Di Pasquale, que é o Dieta Anabólica para Fisiculturistas, que é uma das bases minha que eu uso para atletas de competição. Eu estou atualmente com 2 atletas, um campeão overall de fisiculturismo, que é o Paulo Lima, e o outro que é o Bruno Costa. Eles são atletas renomadíssimos aí, que fazem a dieta carnívora, a dieta cetogênica. Então vai ser um prazer fazer parte do seu grupo aí, poder ajudar a galera com o que eu puder. E que Deus abençoe todos que estão assistindo aí. Eu espero que eu possa ter sido instrumento do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, para que vocês tenham mais conhecimento, aprendam mais sobre saúde. Como já diz o Salmo 8:32, né? Bendito o homem que almeja largos dias na terra para ver o... Apesar desse Salmo de Davi falar sobre nós guardarmos nossa língua, o Salmo é claro ao dizer, bendito o homem que almeja largos dias na terra. Então é independente, o cuidado é geral, né? Assim como Paulo também nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar desse templo do Espírito Santo. E como Gênesis já mostra que nós somos imagem e semelhança de Deus, e onde tem imagem e semelhança de Deus não tem doença, tem saúde, tem longevidade. E mesmo quem está assistindo aqui que está com uma doença, há tempo de mudar. Enquanto você estiver respirando, meu amigo, dá tempo de você correr atrás, fazer obras pelo Senhor, começando por si mesmo, para depois ajudar outras pessoas aí. Obrigado pela atenção de vocês. Excelente modo de encerrar a live. Muito obrigado, Rafael. Fiquem com Deus aí e até breve, então. Obrigado novamente. Valeu, galera. Deus abençoe.